pauta de votações extensa no Senado para o segundo semestre. Técnicos indicados pela acusação e pela defesa apresentam pareceres à comissão do impeachment. E proposta que amplia direitos de mulheres agredidas é analisada pelo plenário. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta segunda-feira. O julgamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff não paralisou a atividade legislativa. O Senado tem projetos prioritários para votar até o final do ano. Além do plenário, comissões como a da Agenda Brasil e do Pacto Federativo devem deliberar sobre diversas propostas. Algumas delas são polêmicas, como a que trata do abuso de autoridade. Os senadores devem votar 10 propostas durante o esforço concentrado. A comissão que regulamenta a Constituição vai analisar um anteprojeto de lei que trata do abuso de autoridade. A matéria disciplina a atuação de servidores e integrantes do Ministério Público e dos poderes legislativo e judiciário. Estipula regras para, em todas as instâncias, haver uma punição quando houver um consequente abuso de autoridade. Você só vai separar o joio do trigo se concluir a investigação e esclarecer qualquer fato, do menor ao maior. É prudente não votar, não discutir. Esse projeto deveria ficar na fila de espera. Depois que essa tempestade da Operação Lava Jato passar, nós teremos certamente mais argumentos, mais informações, mais sugestões e experiência para deliberar sobre o aprimoramento da legislação no que diz respeito às autoridades. Na comissão do Pacto Federativo, a prioridade é para a proposta que reajusta o imposto sobre doações e heranças. A alíquota, que hoje é de 8%, pode chegar a 27,5%. E parte do dinheiro vai para a União. Na nossa proposta, haveria um adicional federal, onde a União poderia cobrar, além de 8%, limitado até a alíquota máxima do imposto de renda, que é 27,5%. E a nossa proposta que foi apresentada nessa PEC, nós teríamos uma isenção até mais ou menos 3 milhões de reais para esse adicional federal, só incidiria até 3 milhões para o imposto estadual e acima de 3 milhões você faria faixas crescentes de taxação chegando até a 27,5%. A Comissão do Pacto Federativo também pode votar um projeto para incentivar saneamento básico em áreas de baixa renda. As empresas que aderirem ao programa vão pagar menos imposto. A Comissão de Desenvolvimento Nacional vai deliberar sobre 3 propostas. A primeira atualiza a Lei de Licitações. Serviços e obras de engenharia só poderão começar quando houver projeto executivo. A ideia é evitar aditivos para corrigir deficiências do projeto. 2 pontos que estão sendo priorizados em relação à nossa proposta. O primeiro é que a gente possa ter uma cultura de carteira de projetos. O Brasil, durante muito tempo, não prestigiou nem privilegiou a elaboração de uma carteira de projetos. Se quer fazer a obra, descobre que não tem projeto e aí se improvisa. E os agentes políticos, prefeitos, governadores, presidente da República, têm que saber que muitas das obras ou das iniciativas na área de infraestrutura ele não vai materializar, mas ele vai legar o bom projeto feito. Outros 2 projetos incentivam o abastecimento de água por fontes alternativas. O primeiro quebra a exclusividade das concessionárias na prestação do serviço. E o segundo estimula a reutilização de água em atividades agrícolas e industriais. No plenário, a prioridade é para 4 matérias. Uma proposta de emenda à Constituição limita despesas das Assembleias Legislativas e dos Tribunais de Contas estaduais. É necessário urgente. No meu estado hoje, nós temos a Assembleia Legislativa mais cara do mundo. Chega a quase 9% do orçamento, uma aberração. Os deputados de Roraima, é um absurdo o que eles fazem com o estado.
A diária hoje, por exemplo, do deputado de Roraima é R$ 2.700. Ele faz isso todo mês, 5, 6, 7 diárias, um complemento salarial. Enquanto que a diária no senador é R$ 600. Outra PEC prevê a criação dos consórcios públicos de saúde. Médicos credenciados vão poder atuar em hospitais da União, dos estados e dos municípios, mas apenas no Sistema Único de Saúde. Os senadores devem votar ainda uma proposta que regulamenta a exploração dos jogos de azar no Brasil. A arrecadação ele poderia ajudar no sentido de trazer pessoas de fora para jogar aqui, mas ao tempo que ele pode ajudar a ampliar a arrecadação, por um lado, por outro lado ele pode trazer problemas sociais gravíssimos, não é? Problemas em relação a pessoas de terceira idade que gostam muito de bingo. Sabemos que esse também é um meio muito fácil para a lavagem de dinheiro, é um meio muito fácil e muito interligado ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas. Então essas ponderações todas têm que ser feitas na hora de analisar o projeto. 10 anos depois da Lei Maria da Penha entrar em vigor, o plenário do Senado vai examinar uma proposta de mudança na legislação. O projeto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A proposta amplia os direitos das mulheres agredidas e dá aos delegados de polícia mais poder para protegê-las. Não é fácil para uma vítima de violência doméstica criar coragem para denunciar o próprio namorado, companheiro ou marido. Esta mulher conviveu 14 anos com o agressor dentro de casa. Torcia meu braço, colocou faca no meu pescoço algumas vezes, tentou me enforcar, já tive arma na cabeça, mas tudo isso não pude apresentar como prova, porque eu não tinha hematomas. Ela registrou uma queixa no primeiro ano de casamento, mas foi convencida a se reconciliar. E as agressões continuaram contra a mulher e os 2 filhos. Às vezes ele ia corrigir alguma falha dos meninos e ele não parava de bater. Não era dar um tapa, 2 tapas e parar. Ele continuava, muitas vezes de forma mais agressiva, mais violenta. Teve uma vez que ele pegou o cinto, foi bater na minha filha, eu entrei no meio e apanhou nós 2. Me recusei a ter relação sexual com ele e ele me bateu muito por isso. E no dia seguinte, naquele momento, à noite, ele não me deixou sair de casa, não me deixou pegar o telefone, eu fiquei trancada no quarto, nem beber água eu podia. Então no dia seguinte eu fui trabalhar e foi quando eu pedi para uma amiga me levar à delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Inicialmente os policiais conversaram comigo, mas sempre ficavam me perguntando se era realmente isso que eu queria, que depois que eu fizesse não teria mais volta. Depois de tudo, ela recebeu um boletim de ocorrência e voltou para casa. Conviveu com o marido por 3 dias, até aparecer um oficial de justiça. O oficial de justiça, quando entrou na minha casa, viu meus filhos, conversou com ele e um pouco comigo, ele optou por estar fazendo um apaziguamento entre nós 2 e não retirar ele de fato. Eu já me sentia intimidada com o agressor dentro de casa e ele ficava me perguntando se eu não podia esperar mais alguns dias, esperar até a audiência do juiz, que eu tinha uma família linda, que eu ia deixar meus filhos sem o pai. Na verdade, ele tentou me convencer a não levar adiante o processo. O projeto determina prioridade para a criação de novas delegacias de atendimento especializado à mulher e amplia a competência delas para incluir a investigação de feminicídios. Também estabelece diretrizes para resguardar as vítimas de violência doméstica, como atendimento 24 horas em ambiente adequado e por profissionais capacitados. Com cuidados especiais como esses, os autores do projeto esperam reduzir a chance de mulheres serem vítimas de agressões continuadas. Em casos de risco para a vítima ou seus dependentes, o delegado de polícia ganha autoridade para imediatamente proibir o agressor de se aproximar da vítima, dos familiares e das testemunhas. É uma medida temporária. O juiz deve ser informado em até 24 horas e depois ele tem mais 24 horas para decidir se vai manter ou rever as medidas aplicadas. De acordo com a lei atual, apenas um juiz pode aplicar esse tipo de medida protetiva. Nunca foi
proposta da Lei Maria da Penha e do consórcio e das ONGs de mulheres, outorgar à polícia a atribuição de conceder medidas protetivas e, sim, aos juizados especializados de violência doméstica criados para esse fim. Um juiz que demora 20 dias para decidir uma medida protetiva de urgência tem que ter uma representação no CNJ para responder por essa falha. A gente, nas delegacias de polícia, é quem vê as mulheres chegando, chorando, gritando e sangrando. E quando elas saem de lá, o máximo que nós temos hoje para entregar a elas é uma folha de papel. Até hoje, a Lei Maria da Penha não foi totalmente implementada. Mas, para magistrados e movimentos de mulheres, já é possível atender bem as vítimas, aplicando apenas os dispositivos atuais da lei. Para isso não precisa mexer na Lei Maria da Penha, para isso precisaria qualificar melhor em termos de equipamentos, etc., o serviço de segurança, né? E as próprias varas de atendimento à violência do judiciário, né? Os delegados acham que a mudança na lei vai melhorar o atendimento às mulheres agredidas. A gente não pode intimar o agressor, ouve o agressor para ele depor na delegacia, mas não pode dizer para ele, olha, nesse período, enquanto o juiz está analisando o que fazer nesse caso, o senhor não pode se aproximar dela. Se, por um lado, é fato que existe muita demora, às vezes, para a concessão das medidas protetivas por parte da magistratura, por outro lado, é verdade também que quando a mulher procura a delegacia, ela enfrenta muitos problemas. O que melhora a situação é o combate à cultura do machismo. A gente reverter esse quadro atual do país, que faz com que sejamos uma das primeiras nações do mundo na violência, que mais comete violência contra a mulher, e um dos últimos na representação política, porque isso nada mais é do que o reflexo da sociedade machista que a gente vive. Peritos do Senado dão respostas às perguntas apresentadas por senadores, advogados de defesa e acusação e pelo relator da comissão de impeachment. Após análise das questões, eles mantêm os principais pontos do relatório inicial da perícia. Foram 75 perguntas, mas os peritos responderam a mais de 80, porque em muitos desses questionamentos havia mais de uma dúvida. 12 perguntas vieram da defesa, 3 do relator, 5 do senador Lindbergh Farias e 55 perguntas da senadora Vanessa Graziotin. O assunto que mais gerou questionamentos foi a edição dos decretos de crédito suplementar. Dúvidas sobre a autoria, se os decretos estavam ou não de acordo com a meta e qual a data de referência para essa meta. Nas respostas, os peritos mantiveram as informações que defenderam no relatório inicial. A perícia concluiu que houve descumprimento da meta em 3 dos 4 decretos de crédito suplementar e não encontrou ato da presidente afastada Dilma Rousseff que a responsabilize diretamente pelos atrasos de pagamento ao Banco do Brasil referentes ao Plano Safra, as chamadas pedaladas fiscais. Não existe um ato subscrito, ou pelo menos não foi localizado um ato subscrito, melhor dizendo, nos trabalhos da perícia que identificassem essa autoria de forma direta e imediata. Os senadores ainda poderão questionar os peritos novamente. Na terça-feira, a partir das 11 horas, a comissão fará 2 audiências. A primeira para ouvir os peritos do Senado que fizeram a análise dos documentos do processo de impeachment. Na segunda audiência, é a vez dos peritos assistentes indicados pela acusação e defesa. Na quarta-feira está previsto o depoimento da presidente afastada Dilma Rousseff, que pode ser representada pelo advogado. Depois começa o prazo para as alegações finais. São 5 dias para a acusação e 15 para a defesa. A votação na comissão especial do impeachment está prevista para o dia 4 de agosto. Hoje, os técnicos indicados por defesa e acusação para acompanhar a perícia feita pelo Senado entregaram os pareceres que serão discutidos amanhã na comissão do impeachment. Os laudos reforçam as teses dos defensores e dos acusadores de Dilma Rousseff. Um dos documentos considera que as pedaladas no Plano Safra e os decretos orçamentários representam desrespeito à Constituição e à Lei de Responsabilidade Fiscal. O outro laudo conclui que não há motivos para julgar a presidente afastada porque os decretos são legais e as pedaladas não representaram uma operação de crédito. O Congresso Nacional tem um conselho para acompanhar as atividades de comunicação e a liberdade de expressão no país. O grupo não é formado por parlamentares, mas em sua maioria
por representantes das empresas e profissionais do setor. Nesta segunda-feira, o Conselho divulgou nota em que defende a Empresa Brasil de Comunicação, instituição pública formada por emissoras de rádio, TV e agências de notícias. Na nota, o Conselho demonstra preocupação sobre o futuro da EBC diante das notícias divulgadas na imprensa de que o presidente interino Michel Temer pretende extinguir o veículo. Ainda segundo a nota, ajustes de percurso não podem servir de pretexto para bloquear a comunicação pública. O presidente do Conselho comentou o assunto. O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional está atento às questões da sociedade. Afinal de contas, nosso perfil, o perfil constitucional do Conselho é de link entre a sociedade e o Congresso Nacional. Hoje deliberamos pela realização de um seminário para discutir o papel da EBC, já que esse é um tema que está hoje posto na sociedade brasileira, e manifestamos publicamente, em uma nota aqui aprovada, quanto ao momento de discussão por que passa a EBC, quanto ao princípio constitucional que estabeleceu a criação da própria EBC. O seminário para debater a missão e o futuro da EBC está marcado para 8 de agosto. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.